Segue-se o espaço onde vamos comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Começamos pelo basquetebol e com mais um título do Benfica que ganhou pela segunda vez em 4 edições a Taça Hugo dos Santos. Esta Taça Hugo dos Santos, antes de mais, convém dizer que é uma homenagem ao general Hugo dos Santos, e que foi presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, e este ano, esta edição, até teve lugar na localidade onde ele nasceu, que foi a Oliveira do Hospital. É uma competição que eu diria interessante, está enquadrada no calendário nacional da Federação, mas naturalmente que tem uma relevância um bocadinho à parte de todas as outras competições. Costuma reunir das melhores equipas nacionais e, no fundo, nesta edição acabou por se realizar também, tendo em vista a projeção do próprio Conselho de Oliveira do Hospital, onde eventualmente existe uma grande tradição na modalidade, por causa do Sampaense Basket, que está na divisão maior da modalidade, e o próprio envolvimento da Câmara, que o Presidente da Câmara veio dizer que isto projetaria o Conselho, portanto, no plano nacional, até como destino turístico e tudo. E, portanto, participou o Benfica, a Obarense, a Académica e o Cabo Madeira, e no fundo eu julgo que o Benfica, aliás diz-se nos comentários desta prova, o Benfica é inegavelmente a melhor equipa nacional na modalidade. Aliás, julgo que não terá grandes rivais este ano, julgo que o Benfica tem tido alguns percalços, mas julgo que nesta modalidade não há uma equipa que possa ombrear a este nível. Quero dizer que, apesar de, afinal, ter sido com a Académica e a Académica não estar, obviamente, no melhor dos planos nacionais em termos de equipas, mesmo assim foi um jogo difícil. Quero dizer que faltavam poucos minutos para acabar, o Benfica ganhava por 4 pontos, e eu julgo que aqui foi na parte final do jogo, foi indispensável, portanto, e foi decisivo a entrada do Diogo Carreira, que acabou por o Benfica ter um parcial de 8-1, que acabou quase por projetar para a vitória final. E também dizer-se que o Benfica no primeiro jogo com a Obarense acabou por ter uma dificuldade, acabou por estar a perder, inclusivamente, e a Obarense naturalmente também não está no melhor plano a nível nacional como esteve noutros anos, mas isto não foram favas contadas para o Benfica, acabou por ser uma competição interessante, deu para o Benfica também rodar um pouco a equipa, porque o 5 inicial que o Benfica tem, o seu melhor 5, acabou por se revezar com outros atletas, e o Benfica acabou por ter aqui uma competição interessante para, efetivamente, ganhar maior competitividade no plantel. Betinho foi considerado o jogador mais valioso do encontro. Sim, é verdade, o João Gomes, que é conhecido por Betinho, foi de facto o jogador mais valioso. Malzunha, que não tem nada a ver com o nome, diga-se. Eu não conheço a origem, mas naturalmente que eles saberão melhor que nós. Fez 25 pontos dos 85 e, portanto, acabou por ser de facto um jogador essencial, mas, como digo, não quero aqui retirar o mérito ao Diogo Carreira, que também fez 19 pontos e 4 assistências, e julgo que a 2 minutos do fim foi quase fundamental, saltou do banco e foi fundamental no decisivo parcial de 8-1 que nestes 2 minutos aconteceram para o Benfica poder arrancar. Também aqui gostaria de dar um relevo ao Cláudio Fonseca. Acabam por ser jogadores portugueses, o Benfica tem norte-americanos, mas julgo que o Benfica tem aqui alguns elementos nacionais muito bons. O Cláudio Fonseca teve 12 pontos e também julgo que foi muito interessante ver o desempenho deste atleta. Passando aos desportos de inverno, porque estamos em janeiro, realizou-se este fim de semana na Covilhã o Snowboard Urban Festival, em que André Santos conquistou o título de campeão nacional de snowboard. Eu gostaria de explicar estas 2 competições. Aliás, não foi uma, foram 2. Uma nacional e outra de cariz internacional. Uma nacional e outra de cariz internacional. Para já, estamos a falar de uma modalidade que está entre, eu diria, está a meio entre o que é o desporto e o que é o espetáculo, e depois porque este ano até juntou, ou até se realizou num
num local que já vem sendo tradição, que é Covilhã, mas ao contrário do que nós possamos imaginar, não foi na Serra da Estrela, a neve era artificial, foi no Jardim do Lago, no fundo foi utilizar e aproveitar um espaço verde que é o Jardim do Lago para, com 700 toneladas de neve artificial, fazerem uma pista de 160 metros. Se calhar também foi uma forma de levar a modalidade às pessoas que não a conhecem. Aliás, o presidente da Federação veio dizer isso mesmo, o Pedro Farromba veio dizer que esta modalidade está a ganhar muitos adeptos, cresceu o imenso número de atletas, e isto no fundo estamos a falar de uma modalidade que tem muito pouca tradição em Portugal, está associada à Federação Internacional de Esqui, e portanto eu julgo que foi interessante porque dividiram isto em duas competições. Primeiro o Campeonato Nacional de Snowboard, que o André Santos foi segundo classificado ano passado e que foi o virtual campeão, ou melhor, é o virtual campeão este ano, e ficaram em segundo e terceiro lugar o Renato Rocha e o Mateus Moraes, e depois, passado umas horas, então, foi o festival, o Snowboard Urban Festival, que reuniu e que foi contabilizado quer para o apuramento dos Jogos Olímpicos, quer para o Campeonato da Europa da modalidade, onde eventualmente tiveram lugar ou tiveram acesso alguns os 12 primeiros tinham acesso, os 12 primeiros portugueses tinham acesso a esta competição, no Campeonato Nacional, naturalmente. Curiosamente, os 3 primeiros classificados não foram os melhores classificados, não estou a dizer os portugueses, os 12 primeiros classificados, aqueles que ganharam o Campeonato Nacional não foram os melhores classificados. Eu lembro que, por exemplo, o segundo do Campeonato Nacional, Renato Rocha, ano passado tinha ficado em 7º lugar nesta competição internacional. Ela foi dominada pelos italianos, Yuri Macchiota, que foi o primeiro classificado, o segundo e o terceiro também são italianos, o Maico Gianmarco e Lorenzo Gennaro, que no fundo dominaram, porque é um país que tem muita tradição a nível do esqui. Eles próprios vieram dizer em algumas declarações que tiveram alguma dificuldade de adaptação. Eu julgo que nos femininos, julgo que foi a espanhola a Helena Garcia que veio dizer que a pista estava um bocadinho úmida, só depois é que houve a possibilidade, com o decorrer da prova, de se tornar um bocadinho mais possível, ou pelo menos dentro do desempenho que eles pretenderiam, dentro das suas próprias expectativas. E aqui quem ficou na 11ª e 12º lugar foram 2 portugueses, foi o Diogo Patrício e o Diogo Silva, que curiosamente nem sequer tinham ficado nos 10 primeiros lugares na competição, foram os últimos classificados do apuramento e acabaram nesta competição internacional fazerem esta classificação. Aqui de realçar, e o Presidente da Federação disse isso, importa de facto a grande projeção que o país possa vir a ter por um evento desta dimensão, sobretudo ser numa cidade do interior como é Covilhã, e podermos aproveitar no inverno as potencialidades daquela região que também tem neve natural, aliás é a única onde podemos eventualmente esquiar, e ter aqui a possibilidade desta federação, que ainda é relativamente jovem, poder projetar uma competição que ganha agora foros de alguma dimensão internacional. No rescaldo de cancela desta iniciativa, o Instituto do Desporto de Portugal garante já o apoio para a 3ª edição, desde que esta se realize dentro dos mesmos moldes, não é? Eu acredito que sim, porque o Presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal, o Pedro Farromba, veio dizer que efetivamente a própria modalidade ganhou mais praticantes. Aliás, fala-se aqui no número que parece pouco, mas julgo que é interessante para a modalidade. São 31 de Portugal e 30 estrangeiros. A própria prova, que já não é a primeira vez, acaba por assumir também no calendário internacional alguma importância, algum relevo, e eu penso que a Federação Internacional de Esqui acaba por ver nesta prova portanto, uma base de confiança suficiente, e eu julgo que esta adesão do Instituto de Desporto de Portugal acaba por ser muito importante para consolidar a prova no calendário internacional. Julgo que será muito importante para Portugal, ainda que em moldes mais ou menos ainda experimentais, termos uma prova desta dimensão que possa projetar o país também nesta variante na cena internacional. Sem dúvida. Obrigada, Cancela. Até à próxima segunda-feira. Boa noite.